Reunião que durou quase 2 horas, o técnico Tite sentou com a diretoria e fez exigências a Marcos Braz e Bruno Spindel. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, feriado, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, na humildade eu estou pedindo aqui, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque vai ajudar bastante a gente aqui no canal, beleza? Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Deixa eu começar o vídeo com a informação sobre a partida Flamengo e Vasco, porque o Flamengo já tem ali a precificação dos ingressos e vai começar a ser vendido para esse jogo. Lembrando que esse jogo vai ser a estreia de Tite no comando, né, do Flamengo no Maracanã. O Tite, à frente do Flamengo, estreia na quinta-feira contra o Cruzeiro. O jogo vai ser no Mineirão, mas depois vai ter essa partida no final de semana, domingo, dia 22, entre Flamengo e Vasco. E aí sim, esse jogo vai ser no Maracanã. Maracanã provavelmente lotado, até porque os ingressos estão a partir de R$17. Então, assim, os ingressos estão num preço bom, 17 para sócio diamante, 24 para sócio platina, 24 para sócio ouro, 28 para sócio prata, 35 para sócio bronze. Então, assim, tá num preço acessível para a galera poder comprar e ir ao Maracanã assistir esse Flamengo e Vasco, um jogo importante para o Flamengo que quer aí se manter na parte de cima da tabela, talvez até entrar num G4 nesse Brasileirão. Então não podemos dar mole, temos que lotar o Maracanã para apoiar o nosso time. Falar agora de 2 jogadores que foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, isso porque a seleção vai disputar o Mundial na Indonésia, né? E vai ser do dia 10 de novembro ao dia 2 de dezembro. O Brasil está no grupo C, vai jogar contra o Irã, a Nova Caledônia e também a Inglaterra. E o Flamengo teve 2 jogadores que foram convocados aí pelo técnico Felipe Leal. Foi o zagueiro João Souza e também o Lohan, a joia do Flamengo, um jogador que é muito destaque na categoria dele, já joga inclusive, né, nas categorias sub-20, porém tem idade aí de sub-17 e vai para o Mundial. O que a gente torce é que ele chegue no Mundial e faça como o Lázaro fez lá no Mundial passado, quando o Brasil foi tetra. O Lázaro entrou no meio do jogo, acabou com o jogo, ganhou o jogo praticamente sozinho e o Brasil foi campeão. É o que eu torço para que aconteça também com esses garotos que estão indo convocados para a seleção de base. Bom, vamos mudar o assunto. Antes de falar das exigências do técnico Tite, deixa eu conversar com vocês, porque assim, isso aqui, essa informação que saiu ontem é um absurdo. A informação que saiu é que existem alguns torcedores ameaçando o empresário do Bruno Henrique pelo imbróglio que está rolando entre a renovação do Bruno Henrique e a diretoria do Flamengo. Gente, preste atenção. Primeira coisa, a gente tem que filtrar muito bem, é por isso que aqui no canal eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo. Porque assim, a gente acaba que influencia às vezes alguns torcedores acabam tendo a mente mais fraca e acaba fazendo besteira. O que acontece é o seguinte, tem alguns torcedores, acredito que esses que acabam tendo a mente mais fraca, com todo respeito, mas é a realidade, que estão indo lá na rede social do empresário do Bruno Henrique e estão ameaçando o empresário do Bruno Henrique. Como assim, Flazoeiro? Todo mundo sabe que está rolando esse imbróglio entre Bruno Henrique e o Flamengo aí pela renovação do contrato. Existem outras propostas na mesa e eu até falei sobre isso ontem. Faz parte da negociação. Óbvio que o empresário vai querer puxar para o lado do cliente dele. E é óbvio que o Flamengo vai querer puxar para o lado do Flamengo. As partes elas vão conversando. Isso faz parte de uma negociação. Foi assim quando foi renovar o contrato do Diego Alves.
lá atrás. Foi assim quando foi renovar alguns outros contratos. Foi assim, inclusive, quando foi pro Rafinha voltar pro Flamengo, que acabou que não voltou. Mas isso faz parte, gente, do futebol. Isso é natural que aconteça no futebol. Isso é normal que aconteça no futebol. E daí a informação é que tem uma galera indo lá na rede social do Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, e estão lá ameaçando o cara, falando um monte de coisa pro cara. E assim, gente, a gente tem que respeitar as pessoas, os profissionais. E é claro, o Bruno Henrique, eu já falei aqui, é o jogador do Flamengo que eu mais gosto. Eu quero muito, eu não quero que o Bruno Henrique renove, eu quero muito que o Bruno Henrique renove com o Flamengo. Eu torço muito para que ele renove com o Flamengo. Mas isso não me dá o direito de ir lá na rede social do empresário e ficar falando um monte de coisa com ele. Então, isso passou um pouco do limite, passou um pouco do ponto. Lembrando que as reuniões entre o empresário do Bruno Henrique e a diretoria do Flamengo começaram já na última terça-feira. Então as partes já estão conversando, já estão buscando se entender, e é claro que a gente torce para que as partes se entendam, para que as partes se resolvam e que o contrato do Bruno Henrique seja renovado o mais rápido possível para que ele continue com a gente no Flamengo, porque é um jogador que voltou de lesão, sim, voltou de lesão, mas voltou muito bem e performando. Então, isso para o Flamengo é bom, a gente ter jogadores qualificados, a gente ter bons jogadores, porque isso, é claro, vai ajudar e muito o nosso Mengão. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre exigências do Tite, porque ontem aconteceu uma reunião no Ninho do Urubu entre o departamento de futebol, Bruno Spindel, Marcos Braz, Fabinho, Juan, membros ali que tocam o futebol do Flamengo, e o técnico Tite. O técnico Tite, ele nessa reunião deixou algumas coisas claras, fez algumas exigências e deixou algumas coisas claras. A primeira exigência que ele fez foi a questão do gramado. Ele reclamou bastante da qualidade dos gramados onde o Flamengo vem jogando. É óbvio que mesmo quando estava desempregado, o Tite já sabia que mais cedo ou mais tarde ia chegar uma proposta do Flamengo. O Tite já sabia que mais cedo ou mais tarde o Flamengo ia atrás dele. Então, obviamente, ele acompanhava os jogos do Flamengo. E daí ele reclamou bastante da qualidade do gramado, inclusive do gramado do Ninho do Urubu. Prova disso é que já teve ontem, né, 7 funcionários trabalhando ali na irrigação, na poda, no cuidado do gramado do Ninho. O Tite, mas exigiu muito um excelente gramado. Foi exigência dele, um excelente gramado, tanto para treino como também para jogo, nessas 2 horas de reunião. E daí ele conversou, né, fez aquele discurso que ele sempre faz. Outras coisas foi que ele exigiu que o Flamengo já comece o planejamento para 2024. E uma outra exigência dele foi a questão de metodologia e programação. Ou seja, vamos ter uma programação aqui. Nosso treino vai ser todos os dias, tal hora. A gente vai almoçar todos os dias, tal hora. A gente vai jantar todos os dias, tal hora. O jogador não pode chegar atrasado. O jogador não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Essas foram as exigências do técnico Tite nessa reunião que durou aí praticamente 2 horas junto com a diretoria, visando o quê? Melhorar o dia a dia e melhorar a performance dos jogadores. O Tite entende que o elenco do Flamengo é muito qualificado. O Tite sabe, entende não, ele sabe que o elenco do Flamengo é muito bom e muito qualificado. Então precisa de um bom gramado, precisa de uma boa estrutura. Já tem a boa estrutura, mas essa questão do gramado, você arrumar o planejamento e você ter uma metodologia com programação. Você seguir aquele método, você seguir aquelas coisas. E a informação que eu recebi é que o Tite, ele vem fazendo assim, ele é um cara que faz, né, esses detalhezinhos muito pequenininhos, detalhezinhos que às vezes as pessoas não dão conta, o Tite dá valor e ele faz aquilo ali, e aquilo no final acaba fazendo uma grande diferença. Tô torcendo, gente, para que o Tite dê muito certo no nosso Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Flamengo e Bragantino, o jogo que está marcado para o dia 28 agora de outubro. O Flamengo deixou para que o técnico Tite escolha o melhor palco para esse jogo. Ainda não tem um local definido, tem apenas a data. A princípio, dia 28 de outubro, o Flamengo joga no dia 22 contra o Vasco, joga no dia 24 contra o Grêmio lá em Porto Alegre, no dia 25, né, contra o Grêmio lá em Porto Alegre,
E aí, no dia 28, final de semana, joga contra o Bragantino. Ainda não existe um local definido. E no dia 1º joga contra o Santos. Esse jogo vai ser lá em Brasília. Inclusive, os ingressos já começam a ser vendidos hoje, dia 14, para membros, né, que tem conta no BRB. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Lembrar você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento. Se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu!